interprete anacronicamente, porque não havia inário para cantar hino e nem havia corinho para cantar cânticos espirituais. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo usava uma Bíblia, Jesus também usou uma Bíblia, que era só o Velho Testamento, chamada Septuaginta. 70 sábios, antes de Cristo, traduziram para o grego, do hebraico, mas era esta Septuaginta que Paulo usava. E a Septuaginta tem os títulos dos salmos. Então, você vai encontrar na sua Bíblia também Salmo de Davi, Hino de Davi, Cântico de Davi. Então, Paulo está se referindo aos salmos, quando ele fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque não havia outra coisa senão salmos para cantar. Mas veja, a questão não é cantar exclusivamente salmos. Aqui, nós estamos nessa luta da reforma para que os salmos sejam incluídos. Porque antes a tradição reformada cantava salmos, foi o que Calvino ensinou, e ele mesmo promoveu grande parte do saltério, 150 salmos metrificados em francês, que o povo cantava. Os huguenotes cantavam os salmos. Não é parafraseados, é metrificados, é diferente. A metrificação não pode parafrasear, nem pode interpretar. Ela coloca palavras diferentes, é como se fosse uma outra versão, mas fidelíssima ao sentido dos salmos. Bom, há um tempo atrás, os mais velhos como eu, cantaram na igreja presbiteriana salmos. Quem alcançou salmos e hinos? Levanta a mão. Salmos e hinos. Olha aí, rapaz, um bom. Eu também cantei salmos e hinos. Por quê? Porque quando Simonton chegou aqui, ele fundou a igreja no Rio de Janeiro, e vai cantar o quê? Então, ele não tinha como fazer imediatamente para atender a necessidade da igreja. Ele, então, soube que Dr. Calley, um médico missionário, que chegou antes dele aqui, estava no Rio de Janeiro, já há pelo menos mais de um ano, e casado com Sarah Poulton, que era congregacional, ele presbiteriano da Escócia, Dr. Calley, gostava dos salmos. A dona Sarah veio do ambiente de avivamento na Inglaterra, gostava dos hinos, e ela era musicista. Então, ele combinou com ela, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um hinário com 50% salmos, 50% hinos. Então, resultou nos salmos e hinos primitivos, chamado assim. Aí Simonton queria pedir para o Dr. Calley permissão de cantar salmos e hinos na sua nova igreja. Mas ele teve um entreverozinho com o Dr. Calley, porque quando ele chegou, ele foi hospedado na casa do Dr. Calley, Simonton, e o Dr. Calley insistiu com ele para deixar a igreja presbiteriana, ficar com ele lá, ajudá-lo na plantação da igreja fluminense, congregacional. Sabe, disse, eu não posso, eu sou mandado por uma missão e eu sou presbiteriano. Aí ele ficou chateado, Dr. Calley. Então, Simonton, sabendo disso, pediu ao seu cunhado, Blackford, vai lá
pede a Dr. Cali licença que ele deixe a gente usar os salmos e hinos. E então, Blackford conversou com o Dr. Cali e tal, disse, olha, nós precisamos, é uma igreja nascente e tal. E ele permitiu. Então, desde Samilton, vem se cantando na igreja presbiteriana salmos e hinos. O problema é que saiu dos salmos e hinos e nós fomos cantar Inário Evangélico. Quem lembra do Inário Evangélico? Inário Evangélico, exatamente. Aí passando para o Inário Evangélico, quase salmo nenhum. E assim foi, cada vez menos salmos, mais hinos, e os salmos foram embora. Aí, os salmos do Dr. Calley, de Sarah Poulton, eram bons, mas eram poéticos, havia alguma interpretação, não era o legítimo método que Calvino ensinou, que é a metrificação. De acordo com a métrica da música, estabelecer a frase dentro daquela métrica para que se pudesse cantar o salmo inteiro. E o propósito é que a igreja cante o salmo inteiro, na verdade, o saltério todo. Ontem nós falamos, né, tem gente, mas como vai cantar o Salmo 119? A gente vai ficar 2 dias. Olha, o Salmo 19, essa é uma prova de que Deus colocou o saltério na Bíblia como o verdadeiro inário para o seu louvor e adoração na igreja. O Salmo 119, todo ele é dividido em 8 versos, seguindo o alfabeto hebraico. Cada letra do alfabeto, 8 versos. E assim, 119, o Salmo 119, todo ele é dividido em 8, e a igreja pode cantar tranquilamente. Eu ontem cantei um salmo com a música de Genebra, cantei o Salmo 119 de 1 a 8. Cantei aqui para os irmãos verem como se pode cantar perfeitamente. O Calvino estabeleceu uma música, ele contratou 2 músicos para fazerem as músicas. E aí, então, ele mesmo metrificou 17 salmos, depois os outros metrificaram, até Beza concluiu o saltério. A igreja cantou por 300 anos, a igreja reformada, os salmos. Mas depois foi diminuindo, e os salmos foram embora. Infelizmente, nós temos no nosso novo cântico talvez uns 3 salmos, mas não são metrificados como deveria ser. E aí, então, nós, há um tempo atrás, formamos uma comissão para metrificar os salmos. Sugerimos ao Supremo Concílio, falamos com a comissão de Nódia, imploramos para que eles colocassem o salmo também no inário, mas até hoje não aconteceu. Pelo menos uns 3 Supremos Concílios, eu fui ao microfone e cobrei os salmos. Mas não sei, parece que há um preconceitozinho, talvez, não sei, medo. Não temos. Mas nós continuamos, a comissão continua fazendo a metrificação, não terminamos ainda os 150 salmos, nós temos um bom número, acho que uns 80 para 100, não sei quanto exatamente, já metrificados. E o nosso desejo é que a igreja comece a cantar também salmos. Vocês vão ver que coisa maravilhosa que é. E como cantar a palavra de Deus é muito diferente. Nós cantamos hinos e os corinhos, sempre tem defeitos, tem que corrigir aqui, ali e tal, mas
cantar salmo não tem defeito. É a palavra inspirada, não tem erro. E nada pode trazer mais inspiração e graça e edificação espiritual do que cantar a palavra de Deus, né? E eu tenho certeza que esse é o que nós estamos querendo, vai contribuir e muito com a piedade na igreja, cantando os salmos inspirados. Eu vou ler aqui alguma coisa sobre a história dos salmos e a importância disso. Os irmãos vão perceber como na história foi essa bênção de cantar os salmos. Os 150 salmos devem ter lugar prioritário nos cânticos da igreja. Apesar de não se cantar exclusivamente os salmos, mas a ideia de ter os salmos incluídos na himnologia, no cântico da igreja, quando se predomina é o cântico contemporâneo. Então, cantar os salmos, também conhecido como saltério, é uma prática estranha hoje na igreja. A grande maioria das igrejas, de todas as denominações evangélicas, é estranho cantar os salmos. Alguns nunca nem ouviram e não sabem como é um salmo cantado. O que é metrificação? Alguns acham que tem que ser ipsis literis, como está lá, mas é impossível. Você tem que compor uma música ali, ipsis literis. Mas isso seria um esforço hercúleo. Então, a metrificação, achar palavras com o mesmo sentido e que caiba na música e sem mexer no sentido, é o melhor. Em Israel, os salmos eram cantados. Nós cantamos os salmos, devemos cantar, porque o povo de Deus tem feito isso desde a época de Moisés. Moisés compôs o Salmo 90 para ser cantado. Nós o temos metrificado, o Salmo 90. Lá na nossa igreja, a gente sempre canta no aniversário de alguém, o Salmo 90. Especialmente na época de Davi, quando o saltério passou a ser o inário de Israel. Quando cantamos os salmos, nos identificamos com os nossos mais antigos antepassados e oferecemos louvores a Deus, louvor transcendente, adequado a todos os tempos e a todos os lugares. Além de nos unificar, nos identificar. Não é cada denominação vai ter seu cântico específico, todos cantando os salmos, vamos nos identificar como povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus cantou os salmos. Nós cantamos os salmos porque Jesus os cantou. Como judeu, Jesus foi nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz Gálatas 4:4, que significa que lhe era exigido que vivesse de acordo com todos os mandamentos de Deus. E um desses mandamentos era que todo homem israelita precisava comparecer 3 vezes por ano ao Santo Templo para a pública adoração. Isso a gente acha em Levítico 23, Números 28, 29, Deuteronômio 16, 1 a 17. No templo, Jesus ouviu o cântico dos salmos. Jesus também aprendeu a cantar os salmos nas reuniões semanais na sinagoga. A sinagoga cantava os salmos. Ele
ele frequentou a sinagoga até adulto, ele frequentava a sinagoga e cantava os salmos. E também na última ceia, Jesus e seus discípulos, diz o texto, cantaram um hino e saíram para o monte, lá para Getsemane. Mas eles cantaram um hino. Realmente, no original está himenel, hino. Mas que hino era esse? Ele cantou um hino ali na comemoração da Páscoa com seus discípulos, que depois ele instituiu a ceia e cantou esse hino porque era cantado normalmente na Páscoa os salmos. Apesar de não ter sido ordenada na Escritura, a tradição judaica usava uma seção do saltério, conhecida como Salmos do Halel. Olha, todos os historiadores, comentaristas em geral desse texto de Jesus que cantou um hino, todos concordam, Jesus cantou um salmo do Halel, que era uma porção, uma seção do saltério que normalmente se cantava nas comemorações da Páscoa, do 113, Salmo 113, ao Salmo 118. Halel quer dizer louvor ou aleluia. Durante essa festa, então, se cantava essa porção. E é bem provável que foi este hino, um desses, 113 a 18, que Jesus cantou com seus discípulos, que é chamado de hino. Na verdade, é um salmo, hino de Davi. Então, pense Jesus cantando de cor com seus discípulos um salmo ali na comemoração da Páscoa e na instituição da ceia. Os apóstolos, nós cantamos os salmos porque os apóstolos os cantaram. Apesar disso ser considerado pela igreja moderna, isso ser desconsiderado pela igreja moderna, é um fato no Novo Testamento e da história da igreja, que o saltério continuou servindo como inário da igreja cristã. Depois da ascensão de Jesus, a sua igreja manteve a prática de usar os salmos em suas orações e louvores a Deus. Os historiadores compreendem que o culto do Novo Testamento teve suas bases no culto sinagogal, isto é, da sinagoga. Então, eles cantavam salmos, e o culto da igreja primitiva também tinha o cântico dos salmos. Lá, quando Lucas descreve aquela reunião, quando unânimes levantaram a voz, é mencionado o Salmo 2. Lucas relata que eles se referiram ao Salmo, Salmo 2, também ao Salmo 146. Paulo recomendou o cântico dos salmos, hinos e cânticos espirituais, como meio de louvar a Deus, de edificar uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Efésios e Colossenses. Tiago ordena que aqueles que estão abatidos, esse texto de Tiago é muito interessante. Está alguém aflito, faça oração. Está alguém alegre, cante. Lá na tradução diz louvores, mas no original é psalel ou psaleto, que vem de psalo, que é tanger a harpa, e que era isso uma designação de cantar os salmos. Então, cante os salmos, Tiago está dizendo. Está alguém alegre? Cante os salmos. E durante a história da igreja, nós cantamos os salmos porque a igreja
na sua história, sempre cantou. Nas palavras do antigo historiador Eusébio, veja Eusébio, 263 a 399, Eusébio, historiador importante da igreja e primitivo. A ordem de cantar os salmos, está entre aspas, a ordem de cantar os salmos em nome do Senhor foi obedecida por todos em todo lugar, pois o mandamento de cantar está em vigor em todas as igrejas que existem entre as nações, não apenas as gregas, mas também por todo o mundo, e nas cidades, vilas e nos campos. Veja, Eusébio falando e relatando, ele é um historiador, que a igreja normalmente cantava os salmos. Em todas as nações, uma das coisas novas e significativas que os cristãos primitivos faziam quando cantavam os salmos, com o objetivo de mostrar que os cânticos do Antigo Testamento de Israel eram os cânticos da Igreja da Nova Aliança, eles cantavam também o Glória Patri, depois de cada salmo. Lembra do Glória Patri? Glória seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito. Não é? Nem lembro mais como era no princípio. Né? Isso. E agora e para sempre, por todos os séculos. Amém. Depois de cada salmo, eles cantavam isso. Esta é uma declaração de que o Deus do saltério é o Deus triuno. Apesar da igreja primitiva receber a rica herança de cantar os salmos, essa prática se tornou, infelizmente, mais tarde, com o declínio da igreja, se tornou exclusiva dos mosteiros. Os monges cantavam o salmo em latim. Lá tiraram da igreja esse privilégio de cantar os salmos e ficou lá com os monges. Aliás, tiraram não só salmo, não, tirou Bíblia, tirou tudo. A missa era em latim, ninguém entendia nada. Essa apostasia terrível, né? Olha, tirar coisas que foram ordenadas por Deus para o bem da igreja é apostasia. Felizmente, até a época da Reforma Protestante foi assim. Uma das coisas revolucionárias da Reforma foi a restauração do cântico dos salmos nos cultos públicos a Deus. Até Lutero defende cantar os salmos e cantava também. Isso foi tão vital que Luiz Benzon, um especialista da história da música cristã, disse: cantar os salmos tornou-se o cultus, ou adoração reformada. A nota característica que distinguia a sua adoração da adoração da Igreja Católica Romana. Isso era marca. Os reformados cantavam os salmos. A Igreja Católica era só os monges lá. A família no lar, os homens, mulheres, as crianças, os homens e mulheres nas suas tarefas diárias, eram conhecidos como os huguenotes, cristãos reformados da França, porque todos os ouviam cantando os salmos. Os huguenotes, eu tive o prazer de visitar as Cevennes, uma cadeia de montanhas muito importante na história protestante, porque você se lembra que na França os huguenotes, os crentes calvinistas, foram terrivelmente perseguidos. Vocês devem ter estudado na história a noite de São Bartolomeu. Mais de 70 mil protestantes foram sacrificados, inclusive Coligny, almirante. Eu vou falar sobre ele mais tarde.
Aí eles fugiram para Savennes, e é chamada lá a Igreja do Deserto. Eles se esconderam lá, nas cavernas daquela montanha. Aí hoje tem o Museu da Igreja do Deserto, ou no deserto. Você pode ir hoje lá na França, vá lá para Savennes, fala assim, eu quero visitar a igreja no deserto. Meu irmão é missionário lá na França, pastor, eu fui lá e ele me levou lá. Então você entra nas cavernas, está lá os manequins, aquelas que eles fizeram, como representando as famílias, realizando o culto, com o saltério, cantando os salmos. E, inclusive, tem um saltério pequenininho por causa da perseguição. Era fácil esconder no coque que as mulheres faziam no cabelo. Escondia o saltério. Tem lá, você vê o saltério. 150 salmos metrificados em francês que eles cantavam. É muito comovente como eles sofreram, aqueles huguenotes. Mas outra história dos huguenotes, que agora é nossa, é muito importante, você precisa ouvir. Não tenho tempo de falar tudo, mas vou ver se resumo aqui. Em 1955, desculpe, o velho já está cansado. Obrigado, meu irmão, não, foi oportuno. 1555. Um aventureiro mercenário chamado Villegagnon, ele sabia que muita riqueza estava saindo aqui do Brasil, então ele quis formar uma esquadra e vir, e a intenção, o programa dele era formar uma França Antártica. Você estudou na história, lá no Rio de Janeiro. E ele, então, precisava de dinheiro e recursos e de navios para poder vir, e o rei Henrique IV não estava muito interessado, então ele propôs, se fez de reformado, disse, nós vamos formar uma França Antártica e vamos ser refúgio para os huguenotes perseguidos aqui. Isso comoveu o almirante Coligny, que era muito próximo do rei, lá na França. E ele, então, conseguiu dinheiro e veio com a esquadra e se alojou na ilha de Villegagnon, chamada, que está lá na Guanabara. Formou uma colônia ali, teve o auxílio dos tupinambás, que ajudaram, ficaram coligados, tinham horror aos portugueses e se aliaram aos franceses, os tupinambás. E eles, então, fixaram ali naquela ilha. Passou 1 ano, 2 anos, Villegagnon escreveu uma carta para João Calvino, em Genebra. O navio ia partir para lá, ele escreveu, pedindo pastores para ajudar na colônia. Calvino recebeu a carta, achou ótima ideia, pensou, ele sofria com os franceses sendo perseguidos, seus compatriotas, que ele era francês, Calvino. Então, ele mandou 2 pastores. 2 pastores vieram com outros huguenotes para ajudar aqui Villegagnon. Os pastores chegaram e logo fizeram um culto, 10 de março de 1558. Porque é importante, o culto, a liturgia isso foi preservado. Teve a Santa Ceia, sermão, tudo, e eles cantaram o Salmo 5. Salmo 5, com a música de Genebra e a letra metrificada em francês, mas o Salmo 5. É muito interessante, se você ler o Salmo 5, você vai ficar espantado, porque mais ou menos do meio para o fim, o Salmo 5
fala dos traidores, dos inimigos sanguinários, tal. E é uma descrição de Villegagnon, viu? Que virou a casaca e se tornou o Caim das Américas. Ele só não matou os pastores, porque os pastores conseguiram fugir no navio, mas 3 hugonotes foram enforcados, mortos e jogados na Baía de Guanabara. Mas por que eu estou contando isso? Porque eles cantaram o Salmo 5. Nós temos a música desse salmo no nosso novo cântico, 122. 122. Essa é a música. A letra que está aí é um resumo do salmo, mas pequenininho, poético, interpretado, não é metrificado, infelizmente. Mas a música está aí. Foi composta em 1564 por Gurgeois. Eu gostaria de poder cantar esse salmo, porque foi o primeiro culto das Américas. Que tradição maravilhosa para nós, brasileiros. Eles cantaram, os hugonotes cantaram aqui, lá no Rio de Janeiro, no Brasil, o Salmo 5. Cantaram, 3 deles foram mortos, derramaram seu sangue. Nós somos herança da sementeira desses mártires. E cantaram o Salmo. Pena que a igreja, que é herança desses calvinistas, deixou de cantar o Salmo. Bom, não tenho tempo de cantar o Salmo 5, não. Gostaria de cantar. A irmã, não sei, que tocou, estava aí, está aí? Não, não vou cantar o 3 primeiro. É só para lembrar a música do Salmo, que é o 122 do Novo Cântico. Talvez para você... Eu vou cantar só uma estrofe, se você conseguir tocar. É difícil, porque... sabe o que é música do século XVI? Século XVI. Não. Só quero abrir o aplicativo aqui. Aqui, pronto. Isso. Essa daí. Eu vou cantar só a primeira estrofe. Ouça essa música, foi tocada e cantada na igreja de São Pedro. Calvino cantou essa música aí, Calvino. E mais de 3 mil membros cantando este salmo. Só que nós não vamos cantar em francês, nós vamos cantar em português. Eu vou cantar em português. Diz: vamos lá? Começar? Ouve, Senhor, minhas palavras, acolhe os gemidos meus, escuta-me, Deus meu. A minha voz que clama, implora, vem dar ouvido. Essa
acompanhou aí na Bíblia, você viu que não é ipsilíteres, mas que não muda o sentido. É com outras palavras, mas exatamente o que diz aí. E eles cantaram isso aqui. Não é um privilégio a gente cantar também? Com a mesma música. E a letra, o salmo, inspirada. Palavra de Deus. Temos que aprender com isso. Obrigado, minha irmã. Foi só uma demonstração, viu? Você foi ótima. Vai ter outra aí. Então, eles cantaram, os huguenotes, cantaram no nosso Brasil um salmo no culto. Certamente cantaram mais de outras ocasiões, mas o que foi registrado foi esse aí. Então, por que cantar os salmos? Por amor à palavra de Deus. Acima de tudo, nós cantamos os salmos porque amamos a palavra de Deus. Cremos que Deus nos ordena cantar os salmos e os exemplos do seu povo fazendo isso se encontram por toda a Escritura. E assim, ele nos deu um conjunto de meditações, orações, cânticos para usarmos em nosso louvor a ele. Como Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Essa é uma questão extremamente importante, porque se como cristãos alegamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, sua fala a nós dirigida, como diz 2 Timóteo 3,16, então precisamos colocar em prática essa convicção. Como uma congregação e como crentes, estamos procurando implementar nossa doutrina da Escritura de maneira prática. No culto público, a leitura, a pregação da palavra são centrais. Nas devoções pessoais, culto doméstico, devíamos cantar. Isso ajuda as crianças a memorizar a palavra de Deus. Minhas netinhas cantam de cor vários salmos. E é a palavra de Deus na boca delas, cantando. E juntos estamos fazendo isso nos cânticos que entoamos em público e em particular. Calvino ensinava os salmos às crianças em primeiro lugar. Depois formava, aquelas crianças aprendiam, ele então as trazia à frente da igreja para cantar junto com a congregação e elas é que ensinavam a igreja de fato a cantar os salmos. Eu estou fazendo isso lá na igreja que eu estou pastor agora, que nunca soube de salmos, nunca cantou salmos, eu estou ajudando a igreja lá nesse período, e eu estou levando minhas netinhas, elas cantam o salmo, aí a igreja canta, aprende. É uma maravilha. Uma santificação que é decorrência de sermos cheios do Espírito Santo. Outra razão para cantar os salmos é que esse é um meio que o Espírito Santo usa para nos santificar, ou seja, tornando-nos mais e mais semelhantes a Cristo. Quanto mais você tem da palavra de Deus na sua mente, no seu coração cheio, e cantar os salmos é uma forma de decorar a palavra, de ter a palavra com você. Você é cheio do Espírito Santo dessa forma. Em Hebreus 3:7, o autor cita o Salmo 95, afirmando, como diz o Espírito Santo. Veja que coisa. Cita o Salmo, diz, como diz o Espírito Santo, aí cita o Salmo. Então, são as palavras do Espírito Santo dentro do seu coração. E Paulo nos exorta a viver uma vida sábia no meio dos dias maus. E alerta-nos, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí diz para cantar os salmos.
cantando os salmos, que é ser cheio do Espírito em contraste com o Espírito do mundo, Paulo segue dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cantos espirituais, como já vimos, com os salmos. Isso significa que a obra santificadora do Espírito Santo em nosso coração está ligada à nossa prática de cantar salmos, a Ele em nosso coração. Na passagem paralela em Colossenses, Paulo ensina que entoar esses cânticos é o meio pelo qual a palavra de Cristo habita ricamente em nós. Colossenses 3,16. Depois você dá uma olhada. Quando cantamos os salmos, então estamos recorrendo ao Espírito Santo, à palavra, que é a maneira pela qual Jesus disse que somos santificados. João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você canta a palavra de Deus, você está se santificando pela palavra. Essa vida cheia do Espírito e da palavra foi expressa por João Crisóstomo, 347, 407, conhecido como o maior pregador da igreja antiga. Veja o que Crisóstomo diz, abre aspas, você quer ser feliz? Quer saber como passar o dia inteiro de forma verdadeiramente abençoada? Eu lhe ofereço uma bebida espiritual. Esta não é uma bebida para se embriagar. Ela não vai fazer você falar coisas sem sentido. Ela não vai nos levar a falar bobagens. Ela não nos perturba a nossa visão. Eu vou dizer qual é. Aprenda a cantar os salmos. Se fizer isso, você vai saber o que é satisfação de fato. Aqueles que aprenderam a cantar os salmos são facilmente cheios do Espírito Santo. Crisóstomo, 347 a 400. Veja como a igreja cantava os salmos, era costume. O cântico dos salmos não é só para o culto. As pessoas aprendem a cantar os salmos, a igreja cantava no trabalho, pessoas no campo, ali capinando, cantando os salmos, mulheres lavando a louça e cozinhando em casa, cantando os salmos. E às vezes passando por aflições ou problemas, os salmos, cantando os salmos, ajuda. Nós já tivemos essa experiência em casa, minha esposa, por um tempo cantou o Salmo 25, ela cantava frequentemente o Salmo 25, ela estava passando por uma aflição, e isso ajudou tremendamente. É uma prática que vai na vida toda lhe ajudar, lhe abençoar grandemente. É a palavra de Deus. Agora, Atanásio, 296 a 376. Veja o que diz Atanásio. Há lugares na Bíblia em que você simplesmente lê o que a lei ordena, faça isso ou aquilo. Você ouve os profetas para aprender a respeito da vinda do Salvador, ou você vai para os livros históricos para aprender o que fizeram os reis, os homens santos. Mas no saltério, além de todas estas coisas, você aprende a respeito de si mesmo. Lutero diz que os Salmos era o livro da anatomia da alma. De si mesmo. Você vê descritos nele todos os movimentos da sua alma, todas as suas mudanças, todos os seus altos e baixos, suas falhas, recuperações. Além disso, qualquer que seja a sua necessidade ou tribulação específica, nesse mesmo livro você pode escolher uma descrição verbal adequada, de forma que você não apenas ouça e siga adiante, mas aprenda a maneira de curar o seu mal. Nos Salmos.
Salmos mostram a natureza humana, a maneira autêntica e franca diante da face de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eles expressam a exuberância do louvor. Abre aspas. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103. Eles expressam a dor da perseguição. Abre aspas. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41, 9. Expressam a esperança do céu. Abre aspas. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, 15. Expressam o clamor por justiça. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, 3 e 4. Agora veja João Calvino. Uma citação de João Calvino. Ele escreveu, presta atenção, tenho por costume chamar este livro, acho que não de forma imprópria, de uma anatomia de todas as partes da alma. Eu falei Lutero, né? É Calvino. Visto que ali não existe uma só emoção que se possa sentir que não esteja representada como num espelho, ou seja, o Espírito Santo esboçou aqui, nos Salmos, todos os prazeres, aflições, medos, dúvidas, esperanças, preocupações, perplexidades. Em suma, todas as emoções que perturbam, com as quais a mente dos homens costuma ser agitada. As outras partes da Escritura contêm os mandamentos de Deus, que Deus ordenou que seus servos nos proclamassem, mas aqui os próprios profetas, visto que são apresentados falando com Deus e abrindo seus mais íntimos pensamentos e sentimentos, chamam ou antes atraem cada um de nós a examinar-se a si mesmo, em particular, para que não se mantenha oculta nenhuma das nossas fraquezas a que estamos sujeitos e nenhuma das muitas más tendências de que estamos cheios. Uma questão que as pessoas põem contra cantar os salmos, os salmos não falam de Jesus. A gente pronunciar o nome de Jesus, não tem nome de Jesus nos salmos. Lê do engano, tem sim. Toda vez que você, nos Salmos, lê a palavra salvação, é Yeshua no hebraico, é Jesus. Quando o Salmo fala do ungido, é Cristo. Está falando de Cristo. Está cantando o nome de Cristo. Então, os Salmos foram escritos antes da vinda de Cristo. Então, como é que a gente vai cantá-los? A resposta está nas próprias palavras de Jesus, quando ele disse aos fariseus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Escritura tinha os Salmos. Salmos testificam de mim. Jesus está dizendo isso. João 5,39. As Escrituras do Antigo Testamento são testemunhas da vinda de Cristo, o Messias de Israel, a esperança de todos os confins da terra, Salmo 65, 5. Como Lucas registra, depois da sua ressurreição, Jesus ensinou aos 2 discípulos lá no caminho de Emaús, dizendo, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o verso 44, especialmente, fala dos Salmos. Quando cantamos os Salmos, então estamos cantando a respeito de Jesus Cristo, que está no centro do saltério. Os Salmos é a proclamação de Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. E é interessante, quer ver o que Salmos fala de Jesus?
Primeiro, da sua divindade, Salmo 45, 6 a 7. Sua obra da criação, Salmos 33, 6, 102, 25 e 27. Nascimento, seu nascimento, nascimento de Cristo, Salmo 46. Sua vida de obediência à lei de Deus, Salmo 47, 45, 7. Da oposição do mundo contra ele, Cristo, Salmo 2, 1 a 3. Da sua entrada em Jerusalém, Salmo 118, 19 a 26. Da sua crucificação. Olha que coisa extraordinária. Salmo 22, com detalhes. Jesus fala, furaram as mãos, os pés. Detalhes do que aconteceu na cruz. 22, Salmo 22, de 1 a 21. Inclusive lançaram sorte nos meus vestidos, dos ossos que apareciam, que podiam ser contados, da zombaria que ao redor da cruz os fizeram. Tudo no Salmo 22 está lá. Também o Salmo 118 e 27. Seu sepultamento, Salmo 16, 10. Sua ressurreição, Salmo 2, 7, 16, 10, 22, 21 a 31. Sua ascensão, Salmo 24. Quem é este, o Rei da Glória? Os portais eternos. É Cristo ascendendo aos céus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É Cristo. Ascensão. Do seu presente reino a partir dos céus. Salmo 47, 8, 110, 1. Da sua adoração por parte de todas as nações. Salmo 22, 27 a 31, 47, 1. 66, 1, 67, o Salmo todo 67 fala dos gentios adorando a Cristo, 72, 5 a 11, e da sua volta para julgar, Salmo 96, 13, 98, 9. Como é que pode dizer que não se fala, não se canta Jesus quando se canta os salmos? Falta de conhecimento. Quando cantamos os salmos, também estamos cantando as próprias palavras de Cristo em sua agonia, Salmo 22. Seu júbilo. Colocar suas palavras em nossos lábios significa que estamos nos unindo a Ele pela fé e nos identificando com os seus sofrimentos e glórias. A Bíblia fala que Jesus canta conosco. E eu creio que Ele está presente na adoração. Eu vou botar isso aqui. Hebreus capítulo 2. Diz assim. Verso 12, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei salmos, louvores, aqui salmos, no meio da congregação. Cristo lidera o cântico dos salmos quando a congregação canta. Salmo 22. Obrigado, pastor. Isso mesmo. Veja o que Agostinho disse, 354, 430. Disse Agostinho, aspas, nosso Senhor Jesus Cristo falou nos profetas, às vezes no seu próprio nome, outras vezes em nosso nome, porque Ele se fez um conosco. Como cantamos as palavras de Cristo em fé, os salmos são os cânticos da igreja militante. Quase todo salmo fala da luta espiritual que é entre a igreja e o mundo, entre o justo e o ímpio, e de todos os sofrimentos pelos quais a igreja passa nessa vida. Como cantamos as palavras de Cristo em fé, os salmos são os cânticos da igreja triunfante, através dessa vida conturbada.
raios de luz da eternidade nos inspiram a crer no triunfo final da Igreja de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que restaurar isso e cantar os salmos. Calvino disse o seguinte, no prefácio do saltério que ele metrificou e confeccionou, ele fez o prefácio, diz assim: nós não encontraremos cânticos melhores, nem mais apropriados para o objetivo de adorar ao Senhor do que os salmos de Davi, que o Espírito Santo falou e compôs por meio dele. Quando nós os cantamos, estamos certos de que Deus os coloca em nossa boca, como se Ele mesmo estivesse cantando em nós, para exaltar sua glória. Vamos cantar os salmos? Vamos lá? Cadê o irmão que vai tocar aqui? E nós vamos cantar o Salmo 3, porque a música que foi metrificado, esse salmo, é muito conhecida. Amazing Grace. Todo mundo conhece. Então, nós vamos cantar o Salmo 3. Posso pegar isso aqui? Alô? Tem som aqui? Alô, alô? 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 Pronto, eu vou sentar aqui e cantar também com a congregação. Graças a Deus. Pronto? Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu, clamei com minha voz, responda-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar, acordo, pois me sustens, não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, feridos de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence
pertence a salvação, a bênção divina esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém? Vamos orar. Graças damos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor ama a tua igreja, o Senhor deixou para ela todos os recursos, meios de graças e de adoração na tua palavra, para o fortalecimento da sua fé. Ó Deus, abençoa esse esforço de restaurar o cântico dos salmos da igreja, que esta igreja possa experimentar isto de forma maravilhosa. E teu nome seja glorificado na tua palavra, que não há nada que agrade mais ao teu coração do que receber o louvor que o Senhor mesmo compôs. Oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Obrigado.